O milagre que salvou o filho de Marcelo, uma história de fé na Igreja Universal. Marcelo sempre foi um homem trabalhador. Donos de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele e a esposa, Ana, criavam os 2 filhos com muito esforço, mas também com muito amor. O mais velho, Pedro, tinha apenas 5 anos e era a alegria da casa, uma criança cheia de energia, que adorava brincar de carrinho e ajudar o pai na garagem. Mas tudo mudou numa tarde de sexta-feira, quando Pedro começou a reclamar de uma dor forte na garganta. No início, Marcelo e Ana acharam que era só uma gripe. Deram um remédio caseiro, um chá quente, e colocaram o menino para dormir. Mas à noite Pedro acordou sufocando. Sua respiração estava ruidosa, como se algo estivesse bloqueando sua garganta. Assustados, eles correram para o hospital mais próximo. Os médicos olharam o menino com urgência e o diagnóstico foi como uns socos no estômago: epiglotite aguda, uma infecção grave que pode matar em questão de horas se não tratada rapidamente. Senhor, seu filho precisa ser entubado agora. A epiglote dele está tão inchada que ele não consegue respirar, disse o médico, sério. Marcelo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como um pai poderia ouvir isso sem desabar? Ana chorava desesperada, enquanto os enfermeiros levavam Pedro correndo para a UTI. O médico explicou que mesmo com a intubação não havia garantias. A infecção era agressiva, e o quadro poderia piorar a qualquer momento. Deus, por que isso está acontecendo? Marcelo murmurou com as mãos trêmulas. Ele não era um homem de muita fé. Ia à igreja só em datas especiais, mais por tradição do que por convicção. Mas naquele momento, sentado no corredor do hospital, com as mãos sujas de graxa ainda do trabalho, ele sentiu que não tinha mais para onde correr. Foi então que se lembrou de um colega de trabalho, o seu João, que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá é diferente, Marcelo. Os pastores oram com unção, e Deus faz milagres. Já vi gente ser curada de coisa pior que essa. Seu João havia dito certa vez. Desesperado, Marcelo pegou o celular e procurou o endereço da Universal mais próxima. Não tinha nada a perder. A primeira visita, um encontro com a fé. Quando Marcelo chegou à igreja, já era noite. O culto estava no auge, com louvores vibrantes e pessoas orando com lágrimas nos olhos. Ele nunca tinha visto aquilo. Não eram missas quietas, nem sermões longos e monótonos. Era algo vivo, como se Deus estivesse ali, no meio daqueles corações quebrantados. Um obreiro o abordou com um sorriso sincero. Irmão, tudo bem? Precisa de oração? Marcelo, com a voz embargada, contou sobre Pedro. O obreiro não hesitou. Venha, irmão. Hoje é o dia da sua vitória. Deus vai tocar no seu filho. Ele foi levado até a frente, onde o pastor estava ministrando. O pastor, um homem de voz firme e olhos cheios de compaixão, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Curai esse menino, livrai-o dessa enfermidade em nome de Jesus. Quebra toda maldição, todo ataque do inimigo contra essa família. Marcelo sentiu algo estranho no peito. Não era só emoção, era como se uma força o envolvesse. O pastor então pegou um frasco de óleo e ungiu sua testa. Receba a unção do Espírito Santo. A partir de hoje sua vida vai mudar. Naquele momento, Marcelo não segurou as lágrimas. Ele não entendia muito, mas uma coisa sabia: aquele lugar era diferente. Havia esperança ali. O pastor então lhe deu uma orientação. Irmão, amanhã tem a corrente de oração das 7 horas. Você precisa estar aqui. E traga uma oferta de fé. Deus honra quem o busca com sacrifício. Marcelo saiu da igreja com uma paz que não sentia há muito tempo. Não sabia como, mas acreditou que Pedro seria curado. A corrente de oração e a fé que move montanhas. No dia seguinte, Marcelo chegou cedo à igreja. Ainda com os olhos inchados de chorar, ele se juntou à corrente de oração, onde dezenas de pessoas estavam de mãos dadas, clamando a Deus por milagres. O pastor liderava com autoridade. Deus não é surdo. Ele ouve o clamor do seu povo. Hoje, alguém aqui vai receber um milagre que vai abalar o inferno. Marcelo orou como nunca. Não eram palavras bonitas, eram gritos de um pai desesperado. Senhor, eu não sei orar direito, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Cura meu filho, Jesus. Eu prometo que vou servir ao Senhor pelo resto da minha vida. No final da corrente, o pastor chamou os que tinham necessidades urgentes para serem ungidos novamente. Marcelo foi até o altar, ajoelhou-se, e o pastor orou com uma unção tão forte que ele sentiu o corpo tremer. Saia daqui com a certeza, seu filho está curado. Mas você precisa persistir. Participe da fogueira santa hoje à noite. E não esqueça, a sua oferta é a sua aliança com Deus. Marcelo não tinha muito dinheiro. A oficina estava passando por dificuldades,
e as contas do hospital já estavam pesando. Mas ele lembrava das palavras do pastor: Deus honra quem o busca com sacrifício. Então, com lágrimas nos olhos, ele colocou no envelope de oferta tudo o que tinha no bolso, um valor que, para ele, era grande, mas que representava sua fé inquebrantável, o milagre no altar. Naquela noite na fogueira santa, o Espírito de Deus estava poderoso. O pastor falava sobre libertação e milagres, e o povo respondia com clamores. Marcelo mais uma vez foi até o altar, desta vez com um pedaço de papel onde havia escrito o nome de Pedro. O pastor pegou o papel, ungiu-o com óleo e começou a orar com uma autoridade que Marcelo nunca tinha visto. Epiglotite, sai agora em nome de Jesus. Todo inchaço, toda dor, toda opressão do inimigo contra essa criança é quebrada agora. Pedro está livre. Aleluia! De repente Marcelo sentiu algo como um choque elétrico percorrer seu corpo. Não era dor, era glória. Ele começou a chorar sem parar e então, como se fosse um sinal de Deus, seu celular tocou. Era a Ana. Marcelo, é incrível. Os médicos vieram agora e disseram que a epiglote do Pedro desinchou de repente. Eles não entendem como, mas ele já está respirando sozinho. Eles vão tirar o tubo amanhã. Marcelo caiu de joelhos. Era um milagre. Deus havia ouvido seu clamor. O pastor, ao saber da notícia, levantou as mãos e gritou: Glória a Deus! Isso é poder do Altíssimo. Quem duvida que Deus faz milagres na Igreja Universal? A igreja inteira explodiu em louvor. Marcelo, com o coração transbordando, subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, ele contou como Deus havia livrado seu filho da morte. Eu não era de vir à igreja, pastor, mas hoje eu sei, sem Deus a gente não é nada. Essa igreja salvou meu filho, salvou minha família. O pastor então lhe deu uma última orientação. Irmão, agora você precisa persistir. Não é só porque recebeu o milagre que pode parar. Participe das campanhas, seja dizimista fiel, venha às vigílias. Deus tem muito mais para você. Marcelo abraçou a palavra. Ele não só se tornou um dizimista fiel, como também passou a trazer sua família aos cultos. Ana, que antes era cética, agora orava com ele todas as noites. E Pedro? Completamente curado, sem sequelas, brincando como qualquer criança saudável. A lição que mudou tudo. Hoje Marcelo é um homem diferente. Sua oficina, que antes mal pagava as contas, prosperou depois que ele começou a aplicar os princípios de fé que aprendeu na igreja. Ele não só dá o dízimo, como também oferece com alegria, sabendo que Deus multiplica. Antes eu achava que dinheiro era só para pagar contas. Hoje eu sei, o dinheiro é uma semente. Quando a gente planta na casa de Deus, colhe bênçãos que nem cabe no celeiro. Ele costuma dizer aos novos irmãos. Mas a maior lição que Marcelo aprendeu foi sobre a fé que vence o impossível. Muitas pessoas desistem quando a situação aperta. Eu quase desisti, mas Deus não desistiu de mim. Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Quando a gente busca a Deus de verdade, Ele age. E na Igreja Universal, Ele age com poder. Hoje, sempre que pode, Marcelo sobe ao altar para dar seu testemunho. Não é só para contar o milagre de Pedro, é para encorajar quem está na luta. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa o tamanho do problema. O que importa é o tamanho da sua fé. E assim, mais uma história de milagre se junta às milhares que acontecem todos os dias na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé não é só teoria, é poder real. Marcelo não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Mas uma noite depois de compartilhar sua vitória no altar, uma mulher se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava um fardo pesado há décadas. Meu filho, eu ouvi sua história e senti que Deus estava falando comigo. Meu neto, Lucas, está preso há 5 anos. Ele se envolveu com coisas erradas, e eu já não sei mais o que fazer. Rezo tanto, mas parece que nada muda. Marcelo olhou nos olhos dela e viu o mesmo desespero que já tinha sentido. Mas agora, ele tinha uma certeza que não podia guardar só para si. Dona Maria, eu também achei que meu caso não tinha solução. Mas Deus não olha para o que a gente fez, Ele olha para o que a gente pode ser. Vamos orar juntos agora mesmo? Os dois se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja. Marcelo orou com a mesma fé que tinha aprendido nos momentos mais difíceis. Não eram palavras bonitas, eram gritos de um coração que sabia que Deus ouve. Uma semana depois, Dona Maria voltou à igreja como se tivesse encolhido 10 anos. O brilho nos olhos era diferente. Marcelo, meu neto, ligou para mim ontem. Ele disse que depois da nossa oração, sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Os advogados conseguiram uma revisão do processo, e ele vai ter direito a um novo julgamento.
Os guardas do presídio até comentaram que ele mudou, está mais calmo, mais esperançoso. Marcelo sorriu, lembrando das palavras do pastor: quando a gente coloca a fé em ação, Deus move montanhas que a gente nem enxerga. Mas a história não parou por aí. Alguns meses depois, Lucas foi solto. Não foi fácil. Ele teve que enfrentar a sociedade, o preconceito, a tentação de voltar para o mesmo caminho. Mas Dona Maria não deixou ele desistir. Toda semana, os dois estavam na igreja, firmando a fé que tinha começado com uma oração simples, mas cheia de poder. Hoje, Lucas trabalha em uma oficina mecânica, ajuda na igreja nos fins de semana e até já batizou a mãe, que também se converteu. Sempre que pode, ele conta: eu achava que minha vida tinha acabado. Mas Deus usou até a minha prisão para me trazer para Ele. Se não fosse a fé da minha avó, se não fosse a Igreja Universal, eu não estaria aqui hoje. E assim o milagre que começou com Pedro e Marcelo se multiplicou. Porque na Igreja Universal não existe caso perdido. Existe sim um Deus que não desiste de ninguém, e usa até as piores situações para escrever as melhores histórias. Marcelo, que um dia quase desistiu de tudo, hoje é um dos primeiros a estender a mão para quem chega quebrado. Ele sabe que cada testemunho é uma semente, e que Deus está sempre pronto para fazer brotar a vitória onde só se via derrota. A gente não vem à igreja só para pedir, a gente vem para aprender a crer. Porque quando a gente aprende a crer de verdade, os milagres acontecem. E o melhor, eles não param mais. No mesmo dia em que Marcelo deu seu testemunho, uma mulher chamada Ana estava sentada nos fundos do templo, com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha ouvido cada palavra, cada detalhe daquela história de transformação, e algo dentro dela se mexeu. Não era a primeira vez que ela entrava na Universal, mas dessa vez era diferente. Dessa vez ela não veio só por obrigação ou por insistência de uma amiga. Dessa vez ela veio porque não tinha mais para onde ir. Ana era mãe de 2 filhos pequenos e há meses vivia um pesadelo. O marido, que sempre foi um homem trabalhador, tinha caído em depressão depois de perder o emprego. As contas se acumularam, os credores não paravam de ligar, e o pouco dinheiro que ela conseguia com bicos de costura não dava nem para o básico. Naquela manhã, antes de sair de casa, ela tinha olhado para a geladeira vazia e para os rostos assustados dos filhos, que já estavam acostumados a ouvir a frase: "Mãe, hoje a gente não vai comer?" Foi quando ela lembrou das palavras de uma vizinha: "Na Universal, Deus faz o impossível. Mas você tem que ir com fé, não com medo." Ana não tinha mais medo. Ela só tinha desespero. E foi com esse desespero que ela entrou no templo, sentou-se no último banco e ouviu Marcelo falar sobre um Deus que transforma prisões em libertação, derrotas em vitórias. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Ana hesitou. Mas então, como se uma força a empurrasse, ela se levantou. Tremendo, foi até a frente. Não sabia o que dizer, não sabia nem por onde começar. Só conseguia chorar. O pastor orou por ela, impôs as mãos sobre sua cabeça e falou com autoridade: "Em nome de Jesus, a partir de hoje, a sua casa não vai faltar mais nada. Deus está abrindo portas que nenhum homem pode fechar." Ana saiu do templo com um peso a menos no coração, mas ainda com a realidade batendo à sua porta. Quando chegou em casa, o marido estava deitado no sofá, imóvel como nos últimos meses. Os filhos quietinhos brincavam com pedaços de papel, tentando não pedir comida. Ela respirou fundo, pegou a Bíblia que ganhará na igreja e começou a ler em voz alta, mesmo sem entender muito. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era uma antiga cliente, dona de uma pequena confecção, que há anos não pedia serviços a Ana. "Ana, eu não sei porquê, mas hoje de manhã acordei pensando em você. Preciso de 50 peças entregues em uma semana. Pago adiantado metade." Ana quase deixou o telefone cair. Era o suficiente para quitar as contas mais urgentes e encher a geladeira. Mas o milagre não parou por aí. Naquela mesma tarde, o marido de Ana, que não saía de casa havia semanas, levantou-se do sofá e disse: "Vou procurar trabalho." Ela olhou para ele, incrédula. Ele não tinha mais aquele olhar vazio. Havia algo diferente nele, como se uma luz tivesse acendido. 3 dias depois, ele voltou para casa com um contrato de trabalho temporário em mãos. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família de Ana jantou juntos. Não era um banquete, mas era comida na mesa. E era mais do que isso, era esperança. Enquanto os filhos riam e brincavam, Ana segurou a mão do marido e disse: "A gente tem que voltar na igreja domingo. Tem que agradecer." E assim eles fizeram. No domingo seguinte, estavam lá, na frente do altar, com as crianças ao lado, dando seu testemunho.
Ana chorava enquanto falava. Eu vim aqui semana passada sem nada, só com dor. Hoje estou aqui para dizer que Deus não esquece de ninguém. Ele viu a minha luta, ouviu o meu choro, e em menos de uma semana, ele mudou tudo. O pastor sorriu e disse algo que marcou Ana para sempre. Isso não é sorte, isso é fé. E fé não é só acreditar que Deus pode. Fé é saber que Ele já está agindo, mesmo quando a gente ainda não vê. Hoje, Ana e sua família são assíduos na Universal. Ela não costura mais por necessidade, mas por prazer, e até já abriu uma pequena oficina em casa, onde ensina outras mulheres da comunidade a costurar. O marido conseguiu um emprego fixo, e os filhos, que antes tinham olhos de fome, agora têm olhos de sonho. Sempre que alguém pergunta como tudo mudou, Ana responde com a mesma convicção que ouviu de Marcelo: a gente não vem à igreja só para pedir, a gente vem para aprender a crer. Porque quando a gente aprende a crer de verdade, os milagres acontecem. E o melhor, eles não param mais. E assim como Pedro, como Marcelo, como Ana, centenas de vidas continuam sendo transformadas todos os dias. Porque na Igreja Universal não existe caso perdido. Existe um Deus que escreve histórias novas, que transforma cinzas em beleza e que, quando a gente menos espera, faz do deserto um jardim. No mesmo bairro onde Ana costurava seus sonhos, morava o seu João, um homem de mãos calejadas e coração pesado. Há anos, ele carregava uma dor que nem o tempo conseguia aliviar. A ausência do filho mais velho, Rodrigo, que havia se perdido nas ruas depois de uma briga feia em casa. As noites de seu João eram feitas de orações entre lágrimas e o som do telefone que nunca tocava com a voz do filho. Meu Deus, se ele existe mesmo, por que não me ouve? Ele murmurava, enquanto olhava para a foto desbotada de Rodrigo na parede. Até que um domingo, quase por acaso, ele passou em frente à Universal e ouviu um corinho que parecia cantar direto para sua alma. Deus não desistiu de você. Não desista você. Algo dentro dele estremeceu. Entrou arrastando os pés, como quem não tem mais esperança, mas sai com o coração apertado de tanta fé. O pastor falou daquele jeito simples que só quem já sentiu dor na pele consegue falar. Deus não é um juiz distante. Ele é pai. E todo pai sabe onde está seu filho. Seu João começou a frequentar as reuniões, mesmo sem contar para ninguém. Levava a foto de Rodrigo no bolso, como se fosse um talismã. Até que, numa terça-feira de oração, o pastor parou no meio da mensagem, olhou fixo para ele e disse: tem alguém aqui que vai receber uma ligação esta semana. Uma ligação que vai mudar tudo. Seu João sentiu o corpo tremer. Naquela mesma noite, enquanto jantava sozinho, o telefone tocou. Era uma voz rouca, hesitante: pai, sou eu, Rodrigo. O filho estava em outro estado, vivendo em um abrigo depois de anos nas ruas. Eu sonhei com a senhora falando que o senhor estava me esperando na igreja, confessou. Seu João não conseguiu segurar as lágrimas. Na semana seguinte, Rodrigo estava ali, sentado ao seu lado no banco da Universal, ouvindo pela primeira vez que não era tarde demais para recomeçar. Hoje, Rodrigo trabalha como auxiliar de mecânica, profissão que aprendeu num curso oferecido pela igreja, e seu João, que antes mal sorria, agora é um dos primeiros a chegar nas reuniões. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim, ele conta, apertando a mão do filho. Mas ele só estava preparando o milagre no tempo certo. E assim como um efeito dominó de bênçãos, a história de seu João e Rodrigo inspirou outros pais do bairro a não desistirem. Porque na Universal não há dor que não tenha cura, não há filho perdido que não possa ser encontrado, não há vida que não possa ser reescrita. Basta acreditar que, quando Deus começa a agir, Ele não faz pela metade. Ele restaura, Ele une, Ele transforma. E o melhor de tudo, essa história não é só deles, é sua também. Basta dar o primeiro passo, o milagre completo. Anos depois, quem passava pela antiga oficina abandonada, agora transformada em um centro comunitário, via seu João e Rodrigo lado a lado, não mais como estranhos, mas como parceiros. O filho, que um dia fugiu das drogas, hoje ensina mecânica para jovens em risco, usando sua própria história como prova de que ninguém está perdido para sempre. E seu João virou um dos pilares da igreja local, aquele que abraça os pais desesperados e sussurra: Deus não esquece. Ele só escreve reto nas linhas tortas. O milagre não foi só o reencontro. Foi a cicatriz que virou testemunho, o silêncio que se tornou oração, o desespero que gerou propósito. Porque no fundo, todo milagre começa quando a gente para de perguntar por que eu, e passa a confiar que mesmo no escuro, alguém está segurando a lanterna. Lição que fica. A vida não se trata de evitar as tempestades, mas de aprender a dançar na chuva. Seu João descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir mesmo com elas.
Rodrigo entendeu que o passado não define o futuro, a menos que a gente permita. E você? Qual parte da sua história ainda precisa ser reescrita? Deus não faz milagres pela metade. Ele só espera que você estenda a mão. O resto, ele completa.